E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Física voltada para o primeiro ano e na aula de hoje nós vamos começar a estudar os movimentos. O primeiro movimento que nós vamos aprender é o movimento retilíneo uniforme. Pegando aqui as suas iniciais, é conhecida como MRU. Cada movimento estudado tem uma característica particular. E no caso do movimento retilíneo uniforme, ele vai ter uma característica que está vinculada à questão da velocidade e da aceleração. Antes de estudar propriamente o movimento, vamos entender quais são as grandezas que nós vamos estar trabalhando. Quando estudamos o movimento, existem 4 grandezas que são relativamente importantes, que é a posição, ok? Que vai ser sempre denotado com a letra S. Então, quando eu falar, ó, determine o valor de S, na verdade, eu estou querendo que você determine a posição. Outra grandeza que vai ser super importante na descrição dos movimentos é a velocidade, que vai ser chamado pela letra V. A terceira grandeza vai ser a aceleração, que vai ser chamado pela letra A. E a última grandeza, o tempo, que vai ser dado pela letra T. Todo movimento em si, os movimentos que vamos estudar, nós vamos sempre trabalhar com posição, velocidade, aceleração e tempo. A ideia é, o que é uma posição? Uma posição é um valor que é dado com base num referencial. O que significa isso? Quando eu falo para você que eu estou numa posição de 2 metros ou 15 metros, aí você vai falar, 2 metros da onde? Eu tenho que dizer um referencial. Por exemplo, eu posso dizer, olha, eu estou 2 metros daquela parede. Então aí você já me localizou. Você sabe que a parede, partindo da parede, eu estou a 2 metros. Ou seja, para eu dizer uma posição, eu preciso dizer um referencial. E eu vou sempre estar apontando aqui, ó, referencial, referencial, referencial. Todas as medidas da cinemática, todas as medidas de mecânica praticamente, nós vamos ter que dizer um referencial. Um ponto na qual a gente vai se situar, onde a gente vai se localizar para poder descrever o movimento, ok? Então a gente tem a posição e agora vem a velocidade. A velocidade é aquela grandeza responsável por alterar a posição. Isso quer dizer o seguinte, se eu estou numa posição 5 em relação ao quê? A parede. Vamos notar a parede como sendo o meu referencial. Eu estou na posição 5. Se eu estou na posição 5 e a minha velocidade é 2, isso quer dizer que a cada segundo, vamos colocar que a velocidade seja 2 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo a minha posição vai mudar num valor de 2. Isso quer dizer, se eu estou na posição 5, depois de 1 segundo eu vou para a posição 7. Depois de mais 1 segundo, agora eu estou na posição 7. Aí se passa mais 1 segundo, eu vou para a posição 9. Isso vem da ideia de que a velocidade é responsável por estar alterando a minha posição. Eu posso estar na posição 5 e ter uma velocidade de menos 2. Então, depois de 1 segundo, estou na posição 5, depois de 1 segundo, eu vou para a posição 3, porque agora é negativo, a velocidade negativa vai diminuir o valor da minha posição. Se eu estou na posição 3, passa mais 1 segundo, eu vou para a posição 1. Então, a velocidade é a grandeza responsável por alterar o valor da posição. Se minha posição é 5 e minha velocidade é 0, logo, como a velocidade muda a posição e a velocidade é 0, minha posição não é alterada, certo? Velocidade, grandeza que faz a posição mudar. Agora a gente tem a aceleração. A aceleração é a grandeza responsável por fazer a velocidade mudar. Como assim? A princípio, quando eu estou numa rodovia, por exemplo, eu posso estar numa rodovia com o meu carro com uma velocidade de 80 km por hora. E se eu mantenho aquela velocidade de 80 km por hora, isso quer dizer que a minha velocidade ela é constante. Ela não se altera, ela se mantém naquele valor. Ela se manter naquele valor significa que a aceleração é 0. A aceleração faz a velocidade mudar. Se a minha velocidade não muda, quer dizer que eu não tenho aceleração.
Lembrando que a aceleração, ela também pode ser tanto positiva quanto negativa. Quando eu tenho uma aceleração positiva, certo? Eu tenho uma velocidade positiva de 80 km por hora e eu tenho uma aceleração positiva também, quer dizer que cada vez mais eu vou aumentar a minha velocidade. Eu vou de 80 para 100, para 120. Mas se eu estou a 80 km por hora e eu tenho uma aceleração negativa, quer dizer que a minha velocidade vai diminuir ao longo do tempo. Uma aceleração negativa, se eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração negativa, isso vai estar representando uma desaceleração, ou seja, uma diminuição da velocidade ao longo do tempo. A aceleração é a grandeza responsável por mudar a velocidade, ok? Bem, e aqui nós temos o tempo. O tempo é aquela grandeza que a gente pode marcar com o relógio, a gente pode medir com o relógio. Uma coisa importante são as unidades. Sempre que eu falar de posição é uma escala, vai estar dentro de uma ideia espacial. E medidas espaciais é marcada em metro, quilômetros, centímetro. Por padrão, nós vamos usar o metro. Posição vai ser dada em metro. Então, quando eu falar a minha posição, qual é a minha posição? Eu vou falar 30 metros em relação a alguma coisa. 40 metros em relação a alguma coisa. Eventualmente, algumas vezes nós vamos poder usar também o quilômetro, ok? Ou eu recebo uma ligação, um amigo meu quebrou o carro na rodovia e aí ele fala, eu estou aqui no quilômetro 47. Quer dizer que ele está na posição 47 quilômetros, ok? Em relação ao início da rodovia, certo? Então, posição vai ser dada em metro ou quilômetro. Na maioria das vezes, metro, ok? A velocidade, a unidade da velocidade é o metro por segundo. A ideia é, se eu tenho 5 metros por segundo, se eu estou com uma velocidade de 5 metros por segundo, quer dizer que a minha posição vai mudar 5 metros a cada segundo. Então, por exemplo, se eu estou na posição 1, minha posição é 1, e aí se passa 1 segundo, digamos que a minha velocidade seja de 5 metros por segundo. E aí passa 1 segundo, se eu estou na posição 1, minha posição vai mudar no valor de 5, ou seja, vai ser 1 mais 5. Então, depois de 1 segundo, eu vou para a posição 6. Depois de mais 1 segundo, eu vou para a posição 11. Então, a velocidade é metro por segundo. A cada segundo, eu vou ter uma mudança de tantos metros. Existe também, que a gente pode usar eventualmente, o quilômetro por hora. O quilômetro por hora, como já diz a própria unidade, se eu estou a uma velocidade de 80 km por hora, quer dizer que se eu manter essa velocidade durante 1 hora, eu vou ter andado 80 km. Eu vou ter mudado a minha posição 80 km, ok? São as unidades da velocidade. Metro por segundo, quilômetro por hora. A aceleração, ela se parece com a velocidade. A aceleração ela é dada em metro por segundo ao quadrado. Tem um quadrado aqui em cima do segundo. Essa vai ser a unidade da aceleração. Ou a gente também pode escrever quilômetro por hora ao quadrado, tá? No caso, na maioria das vezes, a gente sempre vai usar metro por segundo ao quadrado. Essas são as unidades da aceleração. E o tempo, como já é de se suspeitar, nós temos o segundo, que vai ser utilizado na maioria das vezes, e o hora. Mas também podemos usar o minuto, tá bom? Então essas vão ser as unidades da posição, velocidade, aceleração e tempo. Bem, a gente conheceu as grandezas que estão associadas aos movimentos de modo geral. Isso aqui vai estar em todos os movimentos que a gente vai estudar. Só que no movimento retilíneo uniforme, que é um tipo de movimento que nós estamos estudando, para falar a verdade o primeiro, ele tem as suas características. E quais são as características desse movimento específico? É o seguinte, a posição ela é uma variável. A posição ela é variável.
O que significa o seguinte, que a posição em si, ao longo do movimento, ela vai ser alterada. Bem, todo movimento, a princípio, a posição é variável, porque se a posição for uma constante, não tem movimento, eu estou parado. Então, isso aqui não representa muita coisa, porque todo movimento, a posição é variável. No movimento retilíneo uniforme, o tempo, ele também é uma variável. Isso significa muita coisa? Também não. Por quê? Porque, a princípio, em qualquer movimento, o tempo ele tem que mudar. Porque se o tempo parar, não tem movimento. Se o tempo para, a gente não se mexe, né? A princípio, se eu me movo, o tempo vai passando enquanto eu me movo. Então, o tempo também é uma variável. Agora, o que define, o que diferencia o movimento retilíneo uniforme dos outros movimentos, está aqui, ó, na velocidade e na aceleração. No nosso movimento retilíneo uniforme, MRU, a velocidade ela é constante. O que significa que a minha velocidade ela não se altera. A partir do momento que eu falo, considere o movimento retilíneo uniforme e a velocidade vale 20 km por hora. Isso significa que o tempo todo a minha velocidade vai ser 20 km por hora. Em nenhum momento eu vou estar me movendo a 30 km por hora, em nenhum momento eu vou estar me movendo a 15 km por hora, não, vai ser sempre 20, ela se mantém a 20 km por hora. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante. Bem, se a nossa velocidade é constante, a nossa aceleração, lembrando, a aceleração é a grandeza que muda a velocidade. Se a nossa velocidade não muda, então a aceleração tem que ser zero. Ok? A aceleração sendo zero, também não é errado dizer que ela é constante. Ok? Ela é constante igual a zero. Zero também é uma constante. Ok? Então você pode ouvir dizer que a aceleração é constante igual a zero, ou simplesmente ouvir dizer que a aceleração é igual a zero no nosso movimento retilíneo uniforme. Então a gente vai estudar movimentos, inicialmente, onde a nossa velocidade vai ser uma constante, a nossa posição vai mudar, porque nós temos uma velocidade. É até interessante a gente falar que a velocidade é constante e é diferente de zero, porque se a velocidade for zero, não tem movimento, ok? Nossa velocidade é constante, nossa aceleração é zero e nosso tempo é variável, tá bom? A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai começar a aplicar essas ideias aqui e começar a escrever algumas equações, tá bom? Valeu!